dela, como acontece com santos de outras tradições, é tão real, tão potente, que ele provoca um constrangimento social, inclusive das religiões. São João da Cruz morreu na cadeia da própria igreja. Santa Teresa também não foi aceita. O místico sempre tem problema. Rumi, Ibn Arabi no islamismo também foram condenados como hereges. Então, ou seja, era uma coisa muito intensa para ser aceita assim, socialmente. Transgride demais. Né? Transgride demais. E ele é um exemplo de abnegação que às vezes ele é visto como inatingível. Isso aqui é uma frase da Nancy Martin. Ela fala: muitas vezes as pessoas me diziam, Mira foi Mira, aquilo que eu falei, de entender a mulher como deificada, então ela não serve como exemplo, deixando implícito que ninguém poderia se aproximar da profundidade de sua devoção hoje em dia, mas também que o que é admirável em sua vida como uma grande santa não tem lugar na vida das pessoas comuns. Mira é uma exceção que confirma a regra, ou ela representa um modelo a ser seguido pelos devotos, especialmente mulheres, dentro das tradições Vaishnavas? Ela abre uma possibilidade real para a vida religiosa independente fora do casamento ou não? Tem uma outra professora, Kunkun Sangari, que ela chega a afirmar que esse exemplo de Mirabai não deve ser visto como uma vitória da independência feminina, porque ainda é um processo. Mas ainda como uma luta. Afinal, o caminho da Mira, ao se excluir o elemento místico, foi árduo e tortuoso. Ela foi torturada, ela foi tentar matar várias vezes, casou com quem teve que fugir de casa. O que poderia convencer mais mulheres a aceitar opressões sociais do que a lutar contra elas. Ao mesmo tempo, para aquelas inclinadas à devoção, a rejeição de Mira ao papel de esposa, mãe e princesa, para a dedicação exclusiva a Krishna, segue como algo libertador e inspirador, e isso é verificável pelas várias devotas que seguem o caminho de Mira até hoje, em inúmeras cidades sagradas na Índia. Aquilo que eu falei na quinta, das mulheres mesmo buscarem seus próprios lugares, sem precisar ter que ter chancela masculina. Isso aqui também da Nancy, muito bonito. Corporificada nessas mulheres, Mirabai não é apenas uma santa morta há muitos anos, para ser admirada e não emulada. Ela se converte em uma presença viva no panorama religioso da Índia, oferecendo uma viável, ainda que talvez não revolucionária, opção para as mulheres além do casamento. Pelo seu exemplo, Mira fornece a possibilidade de uma vida vivida para Deus e não para os homens, além de uma forma de se aproximar diretamente com o divino. A partir de sua história, ela oferece um marco interpretativo para o autoconhecimento das mulheres e sua aceitação social, ou ao menos uma tolerância em relação a mulheres que escolhem viver como ela. Então, Mirabai é uma princesa, né? Aí muita gente pode falar assim, mas ela é uma princesa. Gente rica é diferente, né? Então agora a gente vai para o mais pobre possível, que é Soyarabai, que é a poeta Dalit. Vocês sabem que são os Dalits, né? Os intocáveis, os Chandalas, né? Então ela é bem menos famosa que Mirabai, bem menos disruptiva também como Mirabai, mas é uma santa Vaishnava que viveu no século XIII, início do século XIV da Era Comum, perto da cidade sagrada de Pandharpur, no estado de Maharashtra. Na história dessa santa, que tem pouca atenção em acadêmica, que é até popular, não vemos uma rejeição ao casamento ou um desafio contínuo às normas sociais, como era fundamental na luta e sobrevivência de Mira. Por que a gente não vê isso em Soyarabai? Porque se Radharani é rompedora, Soyarabai vem da tradição da Varkari Sampradaya, que é a Sampradaya Vaishnava do Maharashtra, que vem do santo Tukaram Maharaj, que cultuam essas deidades aí, que é Rukmini e Vitala, que é Krishna e Rukmini. E eles são tidos lá como pai e a mãe dos devotos. Então, é muito mais familiar. É Krishna casado com Rukmini, é familiar. Essas deidades, você vê que elas estão em posição de espera, elas estão assim. É uma história que tem em Pandharpur, que essa deidade é automanifesta. Não há autoria requisitada para essas deidades. Elas se manifestaram e elas são as únicas deidades automanifestas de Krishna ou de Vishnu que qualquer um pode tocar. Você pode ir lá e abraçar essas deidades. Eu fui lá e abracei. Rukmini eu não abracei, não fiquei com vergonha. Eu pus a cabeça no pé dela, mas Krishna eu peguei nas panturrilhas dele assim, na cabeça. Mas é rápido. Você faz isso, já vê o cara com calça. Anda! Porque é muita gente, né? É filho de Ana, né? Então cada hora um abraço.
antigo, essas deidades são provavelmente do tempo de Krishna mesmo. A história é que Krishna, Rukmini fica com ciúme de Krishna, vai na casa dos... Tem várias histórias, né? Assim, vai para a casa dos pais, que era uma Maharashtra, e Rukmini, você sabe que ela foi sequestrada, né? Krishna, né? Aquela coisa toda. Ela ia casar com Shishupala, que era inimigo de Krishna. Ela escreve uma carta pedindo o sequestro, dando todas as instruções do sequestro, exatamente como Krishna tinha sequestrado. E Krishna fica encantado com ela, fala, nossa, ela é muito inteligente, que mulher incrível. E ela fala, olha só como ela é perspicaz, olha o plano que ela colocou, que coisa impressionante. Ele nunca tinha visto ela, ele se apaixona pela inteligência dela, ele não se apaixona por ela. Quando ele vê, aí é outra coisa. Ele tem com cabelos vermelhos, olhos verdes, ele fala, uau, que ruiva, né? Bonita, né? Ruiva, né? Impressionante. E ele se casa com e ela vira a principal esposa de Krishna. E então Krishna está nessa forma porque ele visita, ele vai resgatar o Rukmini também. Ela está nessa posição assim com uma certa ar de ciúme de Krishna. Mas Krishna, ele vai lá, ele tinha um devoto dele chamado Pundalika, que ele se casou e ele fazia muitas austeridades, e ele com a esposa, e ele foi no Kumbh Mela e não levou os pais. E aí os rios personificados apareceram para ele e falaram, ó Pundalika, a gente não está muito satisfeito com você não, porque você não está cuidando bem dos seus pais são bem velhinhos, você não está dando atenção para eles não. Nossa, aí ele voltou para casa e ficou um fanático de cuidar dos pais, né? Assim, virou um cuidador dos pais. E Krishna foi lá para congratulá-lo por isso. E Krishna chega na casa dele e fala, Krishna, preservança, aquela coisa toda. Ele fala, Krishna, só um minuto, que eu estou acabando de fazer uma preparação para minha mãe aqui, eu já volto. E vai, e volta. Não, Krishna, só um minuto, que agora eu tenho que fazer uma massagem para o meu pai ali, e vai. E fica só isso. Pô, cara, eu vim aqui para falar com você, nem consegui falar nada. Aí falou, Krishna. Aí ele pega um tijolo, põe um tijolo assim, me espera, senta aqui, no tijolo, que eu já volto, só vou fazer uma coisa ali com meu pai e já volto. Quando ele volta, está essa deidade, que é Vitala. Vitala quer dizer tijolo, em Marathi. Então, e Krishna está na posição de espera, ele ficou esperando, ele está ali com as mãos na cintura, porque ele está esperando Pundalika. Por isso que eles são adorados como mãe e pai. Porque é dito que eles se manifestam pela devoção de Pundalika aos seus pais. E quem estabelece essa relação de Rukmini e Vitala como pai e mãe é o Santo Tukaram, que é o grande preceptor da linha Vakaya Sampradaya, da qual Soyarabai era presente, né? Então ela era Dalit, né? Ela não era uma princesa. Essa existência dela cotidiana, a devoção à deidade de Vitala, era-se cantada nos abangas dela, que é um tipo de poesia devocional que a gente tem no Maharashtra. Então, nesses abangas, Soyarabai transmitia sua vida simples e pobre, indicando a divindade como mãe e pai e denunciando as injustiças do sistema de castas que não permitiam que pessoas como ela visitassem o templo. Ela não podia entrar no templo para ver o Rukmini e Vitala. Quando ela entrava, todo ano, anualmente, ela ia com seu marido ao templo de Pandharpur, mas era rechaçada pelos brahmanes locais por ser de uma casta de intocáveis. Então, Soyarabai é tida como uma resistência a esse brahmanismo, ao falar sobre a sua sobrevivência, discriminação, o desejo de transformar a sociedade em algo igualitário, como idealiza a teologia de Bhakti. Senão, nós que nem casta temos, não ia estar aqui nunca, né? Falando desse povo. Então, essa professora, Vidyut Bhagwat, ela fala que essas vozes de santos, Dalit Bahuja, como Soyarabai, eles refletem suas lutas e negociações e devem ser entendidas e reinterpretadas como histórias culturais emancipatórias. Ela fala que os abangas não devem apenas ser considerados uma fonte de comentário social da época em que viveram, mas também um precursor da poesia Dalit moderna. Ela traz para a contemporaneidade isso. Então, através dessa bhakti, dessa devoção a Vitala, Soyarabai parecia transcender a realidade material e reivindicar seu próprio espaço espiritual. A professora e escritora americana Eleanor Zelliot pensa em Soyarabai como uma verdadeira mística que encontrava palavras para descrever o indescritível, que remetiam à poesia de místicos de muitas culturas, como uma mulher que vinha de uma situação social opressora para cantar a imersão no divino. Porque nos poemas de Soyarabai, ela tinha uma felicidade plena.
mas ao mesmo tempo ela descrevia o quão difícil era a sua vida, o quão difícil era a sua situação social. E há outras santas, Davarká e Sampradaya, né? 3 mulheres humildes também, duas humildes, outra não muito. A primeira é Kanropatra, que era uma moça que era uma prostituta, ela pertencia a uma linhagem, uma casta de cortesãs, e ela orava em forma de poemas também para evitá-la. Outra é Janabai, que ela era Shudra, e ela trabalhava como doméstica na família do Nandev, que era um grande poeta. E ela escreveu mais de 300 poemas sobre as responsabilidades do seu trabalho e as limitações que ela enfrentava por sua casta, pedindo a Vitala que a aceitasse. Ela foi alfabetizada pelo Nandev, pelo seu patrão. E a Bahinabai, que de todas essas é a mais riquinha dessa área aqui, né? Que ela era discípula direta de Tukaram Maharaj, que era o grande acharya da Davarká e Sampradaya, o santo Tukaram. E ela trazia nos abangas dela as suas responsabilidades como esposa, ou seja, aqui não tem rompimento com a família, né? Como Mirabai, como Antendala. E ela trazia um amor eufórico até por Vitala, a Bahinabai. Mas o marido dela rejeitava a fé dela. E aí, ao invés de rejeitar o marido dela, ela mostrava uma compaixão, uma empatia por ele. Tipo, tadinho, ele não sabe o que é Vitala. O dia que ele descobrir, ele vai me entender. E são assim mesmo, sabe? Outras linhagens, a gente tem outras perspectivas. Essa aqui são 2 mulheres de Bhakti, como eu falei, é uma categoria de análise, que elas são Shaivas. Shaivas é a religião, nós somos Vaishnavas, Shaivas cultuam o Senhor Shiva como a divindade suprema. Olha aqui, é bem interessante a gente ver como que o comportamento é totalmente diferente. A primeira ali é Akamahadevi. A segunda é Laudet, ou Laleshwari, também chamada assim. Não parece, mas as duas estão peladas, elas estão nuas, são ascetas. Shiva andando. Shiva andando. Parvati conquista Shiva como? Com ascetismo. Vocês sabem da história de Parvati conquistando Shiva? Não. Quem falou não? Eu. Você. Sati, primeira esposa de Shiva. Vou tentar resumir, eu poderia ficar aqui. Quantas horas são aí? Para não perder a hora. 15 para 5. Isso é tão legal a gente contar a história, né? Hã? Até as 10, não, né? Tá, a gente tem que fazer. Vocês querem fazer um intervalo antes aqui? Não? Nem água, nem nada. Só eu tenho água, que eu não sei se eu não estou falando. Olha só, Shiva ele se casa com Sati. E num determinado momento, então, ele estava casado com Sati e Daksha era o seu sogro. Daksha, quando entrava num ambiente, geralmente ele era o mais preeminente, ele é um dos Prajapatis, ele é um dos pais das populações do universo. Então, ele entendia que Brahma era o seu superior, que era o seu criador. Então, só Brahma não devia reverências a ele. Todos os outros sim. Só que Shiva não deve reverências nem a Brahma. Quando ele entra no recinto, todo mundo se levanta para saudá-lo. Shiva não, Shiva continua meditando. Shiva é um senhor muito diferente. Tem que ter isso na cabeça. Ele não é normal. Shiva mais. Shiva é bem tribal, Shiva é bem diferente, Shiva é bem heterodoxo. Shiva não é. O Prabhupada fala nos comentários dentro do Bhakti, olha, tentar entender um Vaishnava do calibre do seu Shiva é muito difícil. Porque ele está do lado de Kali, uma energia tão forte que mantém ele equilibrado. Parvati está sentado no colo dele, ele está equilibrado. Então Shiva não é para ser entendido, é difícil entender seu Shiva. Aí seu Shiva não levanta não. Aí Daksha começa a xingar. Você é um imundo, vive aí com esses cinzas no corpo, anda pelado, com péssimas companhias, doentes horríveis, seres deformados, fantasmas das piores espécies, com esse cabelo sujo, imundo. Você, de auspicioso, só tem um nome, Shiva quer dizer o auspicioso, mas você não tem nada de auspicioso. Aí Shiva, nem aí. Seinandi, que é o servo de Shiva, o touro de Shiva, começa a amaldiçoar Daksha.
esses Brahmanes, ele vai falar de uma coisa até não dual, né? De todos os seres do universo, serem uma grande conexão. Então, se situa além da dualidade, além da raiva. Shiva falando da dualidade. Por isso que a gente não pode tentar entender. Além, essas coisas são muito assim. A divindade, ela tem que ser constrangedora. Entende? Porque ela tem que ser além da nossa compreensão. Radharani vira para Krishna e fala: Krishna é o maior dos celibatários. Tem que ser constrangedor. Shiva falando da raiva. Você além da raiva. Shiva disse. Aí, enfim. Aí, beleza. Aí Sati e Dakshi ia fazer um grande sacrifício de fogo. Estava chamando todo mundo. Todas as divindades, Gandhavas, Kinnaras, todo mundo estava indo. Sabe o que são Kinnaras? Kinnaras são anjos. Ki é uma pergunta. Nara é humano. Então, Kinnara é. Que humano é esse com asa? Kinnara, que humano. Então, eles são humanos com asas, né? Então, são os anjos, Gandhavas, os cantores, está todo mundo indo. Aí Sati vira para Shiva: parece que papai vai dar uma festa lá em casa, né? Vai estar a galera vindo aí, tô vendo os aeroplanos. Shiva, mas a gente não foi convidado, não. Melhor a gente não ir. Ah, mas por que não? Eu quero ir. Eu quero ver minhas amigas, colocar a conversa em dia e tudo. Por que eu não posso ir? Não, você pode ir, você pode. Eu não vou. E acho que você não deveria ir. Eu vou. Tá bom, vai. Tem histórias diferentes. Né? Tem história, por exemplo, que as maravilhas aparecem nessa hora. Shiva fala: você não vai. Ah, não vou? Manifesta as 10 maravilhas ferozes que ficam morrendo de medo. Nossa, vai embora, não quero nem saber mais. Vai embora. Ou que ela manifesta forma de carne e tal. Mas enfim, tem histórias que é mais comportada. A gente fala que vai, fala ok. E ela vai. Quando ela vai, ela chega lá e fala: pai, por que Shiva não foi convidado? Porque seu esposo é um imundo! Um imundo! Começa a falar a mesma coisa, isso. Ela fala: olha, só por eu ser sua filha, meu corpo vir de você, eu me considero completamente impura. Então, eu tenho que acabar com o meu corpo agora. E ela evoca assim, medita, evoca um fogo interior e se incinera. Dá até origem ao que eles chamam de ritual de Sati, das esposas viúvas se queimarem quando os maridos morriam. Então, e aí ela se incinera. Quando Shiva fica sabendo que a esposa dele se incinerou, é aquilo. Quando a ofensa é comigo, ele, tô nem aí. Mas quando foi com Sati, ele pegou um dread no cabelo dele assim, ó, cortou o dread, jogou no chão, vê um demônio gigante, vai lá e destrói tudo. Destrói todo o ritual. Que é isso, não adianta você fazer um ritual maravilhoso se você ofende o devoto. O ritual não vai ser aceito. Então aí, então foi todo destruído. Aí Daksha vai pedir: Vishnu, por favor, me ajuda. Não ajuda. Você ofendeu Shiva. Não tem desculpa. Só se ele te desculpar. E aí, destruindo tudo, destruindo Shiva, vai e corta a cabeça de Daksha. E põe de um bode. Ele gosta disso também, de pôr o bicho no cara. Põe Ganesha, põe Daksha. Aí acabou, né? Acabou o ritual, Shiva solteiro, Shiva vai meditar. Aí, os semideuses têm um problema, porque um sujeito chamado Tarakas, ele faz muitas meditações, e aí Brahma aparece para ele e fala: o que você quer? Eu quero imortalidade. Todo mundo pede isso. Aí ele fala assim: todo mundo engana Brahma também, parece que ele é bobo, né? Todo mundo consegue enganar ele, mas não é sempre as lilas, lógico, né? Aí ele vira e fala: eu quero então ser morto por um filho de Shiva de 6 dias. Tá bom, coisa mais exótica, diferente. Tá bom, que assim seja, so be it. Aí Tarakasura domina os semideuses, os caras falam: cara, a gente precisa que Shiva tenha um filho, e em 6 dias derrota esse cara. Fala: mas a Shiva tá lá, cara, desconsolado, viúvo, entendeu? Sentado, meditando. Cara, seguinte, Parvati, Sati já reencarnou como Parvati, filha de Mena e Imavan. Precisa casar com ela, cara. Precisa casar com ela rápido. Aí nisso, Parvati, quando nasce, Narada Muni vai até a casa de Mena e Imavan e faz um mapa astral. Narada Muni ataca de tudo. Ele é assim. Ele é tipo o fofoqueiro transcendental, astrólogo, tarólogo, cromancista, tudo que você precisar. X9, tudo.
Narada Muni faz isso. Aí ele olhou o mapa astral de Parvati e falou, ó, essa menina vai ser glorificada acima de todas as outras mulheres do universo. Tá, foi. E o marido dela? O marido dela está aqui, que é o ser mais glorificado do universo. Blá, blá, blá. Mas também é um sem-teto, com as piores companhias possíveis, sujo, imundo. Você começa a falar, o que é isso? Ó? A única pessoa que cumpre esse rito, que é tão contraditório assim, é seu Shiva, fica tranquilo. Aí uma vez a mãe dela fala, olha, a gente fez um mapa astral seu e deu que o seu marido ia ser o seu Shiva. O que eu tenho que fazer para conquistar o seu Shiva? Austeridade. Aí Parvati vai fazer isso. Aí nisso, o Cupido, o Kamadeva, vai até o seu Shiva, porque ele tinha que fazer Shiva se apaixonar por Parvati. Aí o Cupido vai, eu não queria de jeito nenhum, porque cara, vai dar muito ruim isso, cara. Perturbar a meditação do seu Shiva vai ser um horror, isso vai dar muito ruim. Não, você tem que ir, é o seu trabalho, é o que você tem que fazer. Aí ele vai, atira a flecha, acerta a flecha em Shiva, Shiva olha, incinera ele com o terceiro olho imediatamente. O Cupido até hoje tem uma forma sutil, porque essa história de Shiva nunca mais teve forma. Aí Shiva vai tentar meditar de novo, só vinha a imagem da garota. Perturbou minha meditação. Vou lá nessa garota. Aí ele vai até Parvati lá fazendo austeridades. Ele se disfarça de Brahma e fala para ele: ô menina, o que você está querendo aí com essa meditação? O que você está fazendo meditações tão impressionantes? Fala: eu quero obter o seu Shiva como esposo. Aí começa a rir. Menina boa, seu Shiva. Seu Shiva não tem antepassados conhecidos. Seu Shiva não tem casa. Ele não veste roupa. Ele monta um touro. Ele tem cobra no cabelo. Ele vai falando um monte de coisa. Ela fala: olha aqui, toma cuidado com o que você fala sobre o seu Shiva. Porque a pessoa vai para a mais escura região da ignorância, blasfemando Mahadeva dessa forma. Ele não tem antepassados conhecidos, porque ele é a própria divindade ancestral. O universo é ele mesmo, então ele nunca pode ser considerado pelado. Ele nunca está nu. Ele reside em crematórios porque ele é o mais compassivo. Ele usa cobras para mostrar o seu testemunho. Ele monta um touro, porque o touro é a própria religião. Então ele se mostra o senhor do Dharma. Ela vai glorificando o seu Shiva, desfazendo de tudo que ele tinha falado. Aí ele se mostra como Shiva. Ele fala assim: ó deusa, sou teu escravo, comanda-me como queiras. Está no Shiva Purana, falando desse jeito. Aí eles vão se casar. Aí monta um casamento para ele. Ou seja, ela conquista ele com certeza. Mas agora eu vou ter que completar a história, né? Essa história que é contada no Shivaratra também, né? A noite do seu Shiva, a noite que ele se casa com Parvati. Aí ele vai se casar. É muito engraçado, porque aí Mena chega em Narada Muni e fala: aqui, ela não tinha visto o seu Shiva. Aqui, quem que é o Shiva? Quem que é Shiva? É aquele ali, que era Surya. Surya é considerada a divindade mais bela. Não, aquele ali é só o sol. Não é aquele ali, que era o rei dos Gandharvas. Ih, esse é um cantor de Shiva, senhor. Ele canta. Se esse aí é um cantor, imagina Shiva. Aí ela vai fala: é aquele não. Aí chega Shiva, montando Nandi, com o cabelo todo desgrenhado, todo sujo de cinza de crematório, vestindo só a pele de um tigre, cheio de deformados, assim, com os doentes horrendos, assim. Aquele Shiva dá compaixão para todo mundo. Por que no episódio da batedura do oceano de leite, eles oram para Shiva quando surge o veneno? Porque tinha demônios e deuses. O único que aceita a oração de demônio e Deus é Shiva, então eles oraram para Shiva. Aí, ele vem causando, ele estava com 5 cabeças, terceiro olho em todas as cabeças, enfim, estava horrível, né? Aí ela desmaia, ela não aguenta, ela desmaia, e quando ela acorda, ela falou: o que eu fiz para merecer como genro um ser tão horrível como ele? Eu jamais vou permitir que minha filha se case com um ser tão estranho. Aí o Narada Muni fala assim: Shiva, você está causando muito, mostra a sua forma real. Aí Shiva olha para ela: eu vou mostrar, mas essa aqui é só para os muito íntimos e não invejosos. Aí brilha igual não sei quantos sóis, aquela coisa toda. Aí, pode casar.
tem essa questão de que Shiva é conquistado pela austeridade, pelo ascetismo. E as Shaivas, as mulheres de Bhakti Shaivas, são ascetas. Né? Então, assim, Laleshwari, ela é conhecida também como Laudet. Essas datas aí, 1320 e 1392, são datas estimadas. E Aka Mahadevi, elas são místicas da tradição Shaiva, né? Laleshwari é uma das primeiras poetas místicas da Kashmira, do Shaivismo da Kashmir, inclusive. Ela se recusa também a ficar confinada numa tirania doméstica, numa hierarquia de poder. Ela sai de casa, ela rompe todos os laços materiais e ela vaga nua em busca de Shiva. E também nua andava Aka Mahadevi do estado da Karnataka, cobrindo todas com seus cabelos. E um dos seus mais citados Vachanas, que é esse tipo de poesia da língua Kannada, diz que, ou seja, ela ainda justifica a sua nudez teologicamente. Olha o que ela diz. A estátua para ela ali, ó. Pessoas, homens ou mulheres, coram quando um pano que cobre sua vergonha se solta. Quando o Senhor reside em tudo, sem um rosto, de quem você tem vergonha de ser visto? Quando os olhos do Senhor estão em tudo e veem tudo, como você pode esconder ou cobrir alguma coisa? Né? Ela tem um ponto, né? Ela tem um ponto. Então, assim, a deusa é mais uma vez o parâmetro, né? Elas são exemplos na tradição hindu de mulheres ascetas que devotavam seus poemas de amor por Shiva, rejeitando qualquer amor mundano, praticando austeridade sem penitência. E mais uma vez, as características das deusas, no caso Parvati, o ascetismo de Parvati, né? Relacionadas à fé, moldando o comportamento de mulheres reais, mesmo quando os desafios impostos pelo exemplo da deusa são imensos. O exemplo de Parvati é imenso. E aí muita gente vai analisar o fato de Aka Mahadevi e Laleshwari estarem nuas, porque no momento em que Aka Mahadevi se despe das suas roupas, porque ela era muito bonita, e ela se casa com o príncipe, ela também era de linhagem real, e ele fala: você não pode ir embora, essas roupas eu te dei. Não por isso, tira a roupa e vai embora. Então, quando ela faz isso, é um exemplo de radical, extremo, logicamente, de independência, de renúncia, porque até hoje isso seria altamente problemático socialmente, mas quando ela vai andar ao lado dos outros sábios e ascetas nua, ela o faz com uma grande renúncia, como esse poema dela relata, mas ela obriga que todo mundo ao redor dela também faça o mesmo. Também vão ter que olhá-la sem objetificá-la, também vão ter que olhá-la no mesmo grau de renúncia que ela tem ao tirar a roupa. Então ela faz um desafio social dramático, bem dramático. A bateria está acabando. Convém ligar a terceira tomada. É isso aqui, certo? Se não for, vai explodir. Não, não é não. Cadê o nosso Gura? Bom, ele ligou. Vamos ver se Deu na bateria, não, tem notebook que carrega no. Olha lá. Ó, vou ligar, ele vai até acender, ó. Porque a Samsung Book 4 ele. Olha lá, ele deu uma acendida. Ele acende. Ele deu uma acendida. Ó, essas análises sobre isso. Seus corpos e sua sexualidade não são constrangimento ou impedimento para elas. O corpo é o instrumento local através do qual sua devoção é expressa. Neles, o relacionamento com o Senhor é definido dentro do quadro de misticismo nupcial. Enquanto Andal e Mirabai se fundem em suas deidades amadas, Mahadevi propõe uma questão mais complexa em relação ao corpo feminino. Ao andar nua, sem pudor em fazê-lo, ela obriga o mundo ao seu redor a realizar essa mesma tarefa. Se ela não tem pudor em tirar a roupa, os outros também não têm pudor ao olhar ela. As poetisas místicas que trouxemos, exceto Soyarabai, canalizavam sua sexualidade para um transe místico, longe de homens mortais e direcionado para a divindade amante. Mas o corpo permanecia ameaçado pelo mundo exterior, vide os atentados sofridos por Mirabai. Então, nesse sentido, Mahadevi é até mais problemática, né? Mais desafiadora, né? Não problemática. Chakravarti vai falar, Mahadevi enfrenta o crucial problema diretamente, como alguém que não negou sua sexualidade, mas ao mesmo tempo buscou a libertação que outros bhaktas têm. Ela adota uma medida radical e vagueia nua. Mahadevi é o oposto de Andal, em certo sentido ela ostenta sua sexualidade e desafia um ataque sobre ela.
Sua decisão de se despir, tirar todas as roupas, é uma recusa em ser circunscrita pela noção de vulnerabilidade do corpo feminino. Uma recusa em fazer concessões por causa disso. Nesse sentido, que ela vence a ameaça que representa e é a única Bhaktin a fazer isso. Somente a Kamahadevi trabalha dentro do corpo feminino, não em torno dele como as outras fazem. Porque se os ascetas Shaiva tirar roupa, ela também tira roupa. Não é assim, eu sou mulher, eu não posso. Vou tirar, vou fazer igual eles fazem. E todas elas têm a devoção como escudo, né? Para as pesquisadoras dessas mulheres de Bhakti, suas vidas apresentaram uma recuperação de terrenos perdidos após o estabelecimento de ordens sacerdotais patriarcais que deixaram a atuação das mulheres circunscrita à família e ainda restrita por tabus como a menstruação. Vocês conhecem a história da menstruação, né? Que Indra faz a cagada, ainda mata o Brahmana e ele divide o pecado dele ter matado o Brahmana com o que ele considera dos seres mais piedosos do mundo, a terra, o sol, as árvores e as mulheres. E aí para todas eles ele dá um estigma e uma bênção. O estigma que ele dá para a mulher é a menstruação, a bênção é ter desejo sexual fora do período fértil, que acontece com os animais. A minha filha adora falar a cachorra ela não tem, mas as mulheres, então isso Indra considerou uma bênção e a menstruação o estigma. Mas aqui em Bhakti, elas estão cantando. Não é que Mirabai para de glorificar Krishna no período menstrual, ela continua cantando. Não é que a Kamahadevi para de meditar em Shiva enquanto. Ou seja, elas tiram até essa questão, ou seja, até recitar os nomes divinos menstruados não pareceu um impedimento. Então as Bhaktins usaram a devoção como armadura e Deus como apoiador em sua resistência contra os sacerdotes e o marido. E elas têm uma outra coisa, essa é a Kamahadevi também. Há uma diferença considerável nas poesias dos homens Bhaktas em relação às mulheres Bhaktins. Ainda que os homens também se vissem como femininos, não havia o uso explícito dos sintomas do êxtase do corpo que aparece nas poesias das mulheres. A união metafísica com o Senhor era descrita pelos homens muito mais em um nível simbólico e metafórico. Contudo, o encontro amoroso das Bhaktins é explícito e se expressa corporalmente em sintomas estáticos. Assim, elas não se distinguem da identidade feminina, que inclui, logicamente, o corpo feminino. Que é um problema, né? Porque o homem tem um problema com o corpo feminino, né? Uma jurisdição sobre o corpo feminino, e aqui elas vão colocar que não. Não é que a gente tem que se despir dessa identidade para viver esse lado místico. A gente vive esse lado místico com o corpo. E vive mais intensamente porque a gente está dentro de corpo, a gente sabe o que é. Então é uma inversão completa. Então elas são extravagantes de espírito livre, é o que a Areca Pandi fala, né? A espiritualidade delas é um poderoso antídoto para a religião oficial e atraente para muitos homens e mulheres. Isso dá a elas um poder extraordinário aos olhos daqueles que são limitados por normas e instituições. Em outras palavras, justamente pela falta de papel institucional em algumas religiões, as mulheres tiveram grandes oportunidades para serem extravagantes e de espírito livre. A Pandi vai falar assim, a minha amiga do WhatsApp e do Facebook, agora ela me adicionou no Facebook. Não tem Instagram, é típico ela tem uns 70 e pouco, né? O pessoal gosta mais do Facebook, né? Olha lá, liberdade. Mirabai ou Kamahadevi não permitiram que fossem definidas como objetos ou propriedade de alguém. E ainda eliminaram em suas comunidades, ainda que momentaneamente, a ideia masculina da mulher como obstáculo no caminho da libertação, uma tentação na vida dos homens. Isso aí o homem adora colocar a culpa na mulher sempre, né? Então é sempre assim, ela que tentou o sábio, ela que não sei, como se tivesse ali sempre numa posição constrangedora. Mirabai, ela cantava e dançava nas ruas, nos templos de castas inferiores e era reverenciada por isso. Mahadevi, tão destacada pela sua beleza que foi obrigada a se casar com o rei Kaushika, sai do matrimônio completamente nua, pulverizando essa objetificação que ela poderia ter. E no Vaishnavismo Gaudiya, nós também temos as nossas santas primordiais. Eu ia falar da São Chico, né? Você estava falando que os homens adoram culpar as mulheres. Adoram. Desde Eva. Isso, eu ia falar, justamente. Vou falar de Eva, porque a história é que é ela que foi a... Sabe o que quer dizer Eva? Geradora de vida. Sabe o que quer dizer Adão? Humanidade. Talvez nem seja um personagem, nem seja uma pessoa.
Talvez seja um problema de linguagem na tradução. Mas o mito de Eva é o grande exemplo disso. Da geradora de vida, da matriarca da humanidade, a mulher é considerada o símbolo do pecado. Olha como é que você inverte a coisa. O texto não fala disso, mas ele é lido assim. Lembra que eu falei lá na sua casa do problema de você ter uma leitura sempre masculina, às vezes celibatária, dos textos? É isso. Hoje você tem várias outras, vocês leram lá na minha tese, outras leituras do mito de Eva, né? Isso é completamente isso. Você exalta que ela não é considerada uma auxiliar, não auxiliar simplesmente submissa, mas ou seja, um complemento, ela e Adão como complementares, e no que eles não fossem complementares, aí você teria um fogo devorador. Há outras leituras, mas Eva é o melhor exemplo dessa culpabilização das mulheres. Melhor exemplo impossível. Vocês sabem que